Bom, galera, então a gente vem estudando na frente 1 algumas condições da geografia física, né? Que são muito importantes e elas têm uma condição de mudança, né? De interferência muito forte. E hoje, de construção, né? Na verdade. E hoje o que a gente vai estudar é justamente as formações vegetais que são consequência do clima. Então, se vocês pegarem o mapa climático do Brasil e do mundo e vocês fizerem uma comparação ao mapa dos domínios morfoclimáticos, vocês vão perceber que existe uma semelhança muito grande, porque o clima interfere diretamente na vegetação, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente não vai ter uma formação vegetal uma formação vegetal equatorial que exige umidade e temperatura elevada numa região em que a gente tem temperaturas negativas e pouca precipitação, por exemplo, pouca concentração de umidade, tá? Assim como a gente não vai ter numa floresta, numa região equatorial, formação vegetal com plantas, árvores baixas, troncos finos, folhas pequenas, tá? Então, é muito importante que vocês façam essa relação na cabeça de vocês, tá? Clima interfere na vegetação, certo? Então, a gente vai falar hoje sobre os domínios morfoclimáticos aqui do Brasil, beleza? Então, a gente tem a mata equatorial amazônica. Essa é a cara da floresta amazônica, né? Então são árvores bem altas, copas largas, folhas largas, que acontecem justamente pela condição de umidade excessiva na região. Para vocês terem ideia, a umidade relativa do ar na região da floresta amazônica gira em torno aí dos 80%, tá? Então é bastante umidade. Então, olha só, é uma vegetação que ela gosta de temperaturas elevadas, então a média é de 22 a 28 graus Celsius. Tem um elevado índice de chuvas anuais, então é praticamente uma chuva diária, tá? E isso nos trouxe lá na floresta amazônica, né, na equatorial, 3 tipos de vegetação, tá? Então a gente tem a mata de várzea, que olha só, é como essa primeira foto aqui. Ficam localizadas em áreas baixas e sofrem inundações periódicas. O que significa uma inundação periódica? Se o rio tem uma maior volume de água, essa região ela alarga, tá? Diferente das matas de igapó, que elas vivem inundadas. É uma inundação permanente. E aí, as vegetações, elas precisam se adaptar a essa condição. A gente tem, por exemplo, as vitórias régias, né, que são plantas aquáticas. Elas se adaptaram a essa condição de viverem em ambientes alagados, tá? E a gente tem as matas de terra firme, que é a maior parte da floresta amazônica, que não há inundação, tá? Ela está localizada em regiões mais altas, então elas ficam longe das margens dos rios e não há inundação nem por cheias, pela questão da altitude, nem regiões de inundação permanente, muito menos, tá? A nossa mata equatorial amazônica, ela fica aqui, ó, nessa região do Brasil. Estão vendo aqui, ó, bioma da Amazônia, tá? E nós temos a construção de um conceito
para fazer uma referência à nossa floresta amazônica, que é a Amazônia Legal, tá? Então, toda vez que a gente fala de Amazônia Legal, a gente está falando aí, ó, de uma região em que do Brasil em que há a incidência da floresta amazônica, tá? Então, são 9 estados. Estados do norte do Brasil, estados do centro-oeste do Brasil e o Maranhão, que é o único estado do Nordeste, tá? Essa região que vocês estão vendo aqui em verde escuro, contempla 61% do território nacional, tá? E então a gente tem fez essa divisão pensando em desenvolvimento, proteção da região e das pessoas que vivem aqui, tá? Importante também falar que a maior parte das populações nativas, né, das populações indígenas que nós temos no Brasil, vivem aqui na região da Floresta Amazônica. Quando a gente fala de Amazônia internacional, a gente está falando da floresta equatorial, da Amazônia, que está em outros países, como o Peru, Colômbia, Venezuela, tá? Lembrando que o rio Amazonas, né, por exemplo, nasce no Peru. Ele ganha esse volume todo aqui no Brasil, mas ele nasce no Peru, tá? Então, não somos só nós que temos aí essa ideia, né, da floresta amazônica, do rio Amazonas, não é só no Brasil, tá? A gente tem em outros lugares da América do Sul também, especialmente aí nos estados. Outros lugares não, né? Peru, Colômbia, a Venezuela. Especialmente, tá? Bom, aí nós temos a Mata Atlântica. É outro tipo de floresta tropical, tá? A floresta amazônica também é uma floresta tropical, só que ela tem diferenças em relação à floresta, à Mata Atlântica, né? Então, a floresta tropical, a gente não vai encontrar, por exemplo, regiões alagadas, tá? Com alagamento permanente, a composição da fauna e da flora também é diferente. Por quê? Isso aqui é muito importante, tá? Pelo seguinte motivo, ó. A floresta amazônica, ela tem um desenvolvimento latitudinal, percebe? Então, ela está construída, né? Ela se forma praticamente na mesma latitude. A Mata Atlântica, ela tem uma construção latitudinal que pega várias regiões. Então, ela está desde lugares bem próximos à linha do Equador até lugares que passam o Trópico de Capricórnio. Não dá, então, para você falar que a característica dessa região é a mesma que a dessa região. Porque se o clima interfere diretamente na vegetação, é claro que vai haver uma diferença importante. Porque eu estou falando aqui de um clima de temperaturas mais quentes, chuvas que não são constantes, como é o caso aqui, por exemplo, do subtropical, que a gente vai ter uma temperatura bem mais rigorosa no inverno e chuvas bem distribuídas ao longo do ano todo, que é a característica do subtropical, tá? Vamos fechar aqui então. Certo? Então, essa é a cara da nossa formação vegetal da Mata Atlântica, tá? Ela vem do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, embora hoje já tenhamos apenas 7% dessa vegetação. Ela foi muito importante na história do Brasil. Foi aqui que o primeiro ciclo de exploração no Brasil começa, né? Que é a exploração do pau-brasil. Depois a gente vai ter aí o cultivo de cana-de-açúcar, também na região litorânea. Toda a ocupação brasileira começa pela região litorânea. Então, por essa razão é que a gente tem uma grande quantidade dessa floresta que foi desmatada, destruída. E hoje o que tem de resquício ficou aí
a cargo dos governos, tanto federal quanto estadual, fazer a proteção, tá? Cuidar dessa proteção de reservas dessa vegetação, tá? Agora a gente tem, turma, a Mata dos Pinhais ou Mata de Araucária. Percebam que aqui nós estamos falando de florestas. Então, vejam só, são florestas com formação vegetal grande, tá? São árvores grandes. Aqui a gente começa já a perceber uma diminuição das copas, né? Olha só, as folhas são menores, elas são compridas por conta da temperatura. Essa aqui é a Mata dos Cocais ou a Mata dos Pinhais. Quem gosta de pinhão, né? Quem tem parente familiar no sul, quem gosta já foi pro sul, sabe que lá eles têm bastante desses pinhões, né? Eles fazem várias coisas com pinhão. Aqui na Serra da Mantiqueira, aqui no estado de São Paulo, onde fica Campos do Jordão, né? Santo Antônio do Pinhal. Essa vegetação é muito comum também em regiões aqui do estado de São Paulo, onde há uma elevação, né, uma altitude maior. Porque esse tipo de vegetação se adapta bem a temperaturas mais baixas, diferente de uma mata tropical intensa, como é o caso, por exemplo, das fotos anteriores aqui que eu mostrei para vocês, né? Então, esse tipo de vegetação aqui, ele precisa de uma temperatura menos rigorosa, uma condição de clima diferente da Mata dos Pinhais ou da Araucária, tá? Ela é da família das coníferas, que a gente tem em outras partes do mundo, né? Um pouco mais com uma formação, né? Uma estética um pouco diferente, mas é a mesma família, tá? Então, tipo os pinheiros de Natal, né? Que a gente encontra bastante em regiões do hemisfério norte, né? Regiões mais próximas aí aos trópicos de Câncer na região do hemisfério norte, entre o trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Esse tipo de vegetação foi bastante desmatado. A gente tem menos ainda dele do que da Mata Atlântica, né? Dos resquícios aí de Mata Atlântica, que é o pau-brasil, o jacarandá, esses tipos de árvores. Agora eu esqueci o nome das outras. Jabuti, jacarandá. Enfim. E ela foi muito desmatada, a Mata Atlântica, porque as cerejeiras, elas fazem móveis muito bonitos. E aí, então, foi desmatada, né, de uma forma intensa, além da questão do desenvolvimento, né. Mas a Mata dos Pinhais também, ela foi praticamente devastada. Tem muito pouco ainda. Eu acho que, se eu não me engano, a Mata Atlântica a gente tem cerca de 7% do que era, e a Mata dos Pinhais a gente tem cerca de 3% do que tinha até então, né? Até o processo de desenvolvimento e a ocupação do território brasileiro, tá? E nós temos a Mata dos Cocais. Essa Mata dos Cocais, turma, ela tá numa faixa de transição. O que é uma faixa de transição? O Brasil, né, pela sua condição de tamanho continental, a gente tem faixas que se transformam, né, a vegetação. Então, você está aqui nessa região, vou até aumentar aqui essa imagem para mostrar para vocês direitinho. Então, o que acontece, ó? A gente está aqui, tá? Na floresta amazônica. Quando você imagina que a gente vai fazer um passeio. Então, a gente saiu daqui e a gente vai passar por essa região para chegar na Caatinga. Ou a gente está aqui, vai fazer um passeio para chegar aqui nessa região que temos a Mata Atlântica. O que acontece? Essa condição aqui de clima, né? Então, a temperatura e a umidade, ela não vai acontecer aqui na Caatinga. Afinal de contas, o sertão nordestino é conhecido por ter um clima semiárido. Então, eu saio de uma região de umidade de 80% em todo o ano, uma condição de chuvas diárias, volumes intensos, e venho para uma região praticamente sem chuvas, né? Sem precipitações.
tá? Uma concentração de chuvas muito baixa ao longo do ano todo. É óbvio que, por mais que aqui a gente tenha um clima quente, né, temperaturas elevadas como aqui, eu não vou ter a mesma vegetação. É impossível disso acontecer. Por quê? Porque a questão da umidade conta muito para uma vegetação. Tenha uma planta e não molhe. Você vai ver como ela vai morrer. Tenha um cacto e não regue. Você vai ver como ele vai sobreviver, tá? Então, o que acontece é justamente isso. Este processo aqui de mudança é o que nós chamamos de área de transição. Então, a gente tem uma vegetação que não é exuberante, como é a vegetação amazônica, mas a gente não tem ainda uma vegetação de clima semiárido, né? De clima quase desértico. É o que a gente chama de faixa de transição, que a Mata dos Cocais está nesse lugar, tá? Então, a Mata dos Cocais, ela tem esse nome, né? Mata de transição. As principais vegetações, as principais plantas, oh meu Deus do céu, as principais formações vegetais são babaçu e carnaúba, que são utilizadas para fins econômicos, tá? Então faz óleo, faz creme, é o que nós chamamos de extração vegetal, tá? Assim como, por exemplo, ali na região norte do país, a gente tem a extração do açaí, o guaraná, né? A utilização da madeira para fins econômicos é um problema sério que a gente tem com os madeireiros que querem a todo custo explorar a floresta amazônica porque a madeira é muito valiosa ainda, tá? Então, esse contexto de formação florestal no Brasil é utilizado ainda com fins econômicos, tá? E por fim, aqui, né, das florestas, a mata de galeria ou as ciliares. São essas matas que ficam beirando o rio, tá? Então a gente tem matas que aparecem nas margens dos rios. Vocês vão perceber que toda vez que a gente está perto de regiões úmidas, a formação vegetal vai mudar e elas têm também uma função de proteção desse rio, tá? Então, a mata ciliar ou galeria, elas têm como função uma proteção ao rio, evitar deslizamento de terras, tornar essa região uma região em que tenha um desenvolvimento específico, né, de vegetação. Então, se na região centro-oeste, que nós temos o cerrado, e vocês vão perceber que é uma vegetação muito diferente dessa, significa que a umidade tem uma relação muito próxima com a formação vegetal, tá? Então, são essas aí, as matas ciliares ou as matas de galerias, que tem uma função de proteção também, tá? Se você desmata essa região aqui, que vocês estão vendo, né, próximo ao rio, o que acontece? O processo erosivo é muito maior, a gente tem um assoreamento. O que é assoreamento? É o processo de erosão do solo e vai caindo no rio. O rio perde profundidade, em alguns casos ele pode até desaparecer, tá? Fora que aqui eu tenho uma proteção até na qualidade, né, do rio, da água desse rio, tá? Então elas são muito importantes. Bom, agora a gente vai falar do cerrado. O cerrado tá aqui, ó, no centro-oeste brasileiro e vai até um pedaço ali, ó, passa por Piauí, Maranhão, tá? Tocantins e Maranhão, Piauí. Tocantins e Maranhão, certo? Já não é uma formação de florestas densas e exuberantes, né? Como a gente tem visto até aqui. Então são geralmente arbustos, ou seja, não são árvores, né? São arbustos árvores de pequeno porte, nós chamamos de arbustos, tá? É um solo bem pobre, então nós temos dois estratos, né? Dois tipos de vegetação. A vegetação inferior,
que é composto na sua maior parte por gramíneas. E nós temos os estratos superiores, que é composto por esse tipo de arbusto aqui, ó. Arbustos retorcidos, tá? Que vão retorcendo, conforme esse arbusto vai crescendo, ele vai retorcendo o seu galho por conta das características da região, né? Esse clima semiúmido, um solo pobre, né? Um solo pouco fértil. Então, é uma característica da vegetação local. E essa condição retorcida acontece por conta do excesso de alguns minerais do solo, especialmente o alumínio, o excesso de alumínio. Esse solo é muito ácido, então ele acaba retorcendo, tá? É a alta toxicidade do solo. E, curiosamente, essa vegetação do cerrado ela é resistente ao fogo. Muito provavelmente uma condição adaptativa. Por conta do clima da região, as queimadas espontâneas, elas são comuns, né? E aí, provavelmente por uma questão de adaptação, elas foram se tornando resistentes ao fogo, tá? É claro que a gente fala de um fogo não causado pelas queimadas humanas, a fim de transformar a região num polo agropecuário, tá? Essa região vem sofrendo muito justamente por isso, por conta das investidas do agronegócio. Tivemos aí as queimadas há pouco tempo no Pantanal, por exemplo, né, que está na região centro-oeste, embora seja um domínio diferente, tá? Vamos falar dele daqui a pouco. Aí nós temos a Caatinga, que ela fica aqui, ó, na região do sertão nordestino, tá? Ela tem uma relação com também a condição semiúmida, né? Semiárida, desculpa. Muito menos umidade do que na região centro-oeste, que já tem pouca umidade, tá? Em comparação aí à equatorial ou à Mata Atlântica, tá? É um bioma exclusivamente brasileiro. Exclusivo, não tem lugar nenhum do mundo, tá? E ele é patrimônio biológico do Brasil. Então, a gente percebe aqui, né? Poucas folhas na vegetação, elas são adaptadas a esse período de grande seca. As raízes delas são bem profundas, justamente para que elas consigam algum resquício de água, né, dos lençóis freáticos, por exemplo, tá? Também vem sofrendo, né, com a interferência antrópica, né, a interferência humana na região. Nós temos os campos, que fica ali, ó, no extremo sul do Brasil, tá? Que também é chamado de pampa. A pradaria brasileira, né? Então a gente percebe aí uma formação de vegetação gramínea, arbustos bem pequenininhos, tá? Menores ainda do que no cerrado, e é utilizada na criação de animais, especialmente aí na pastagem, tá? Acontece na região no meio sul do Brasil, ou no extremo sul do Brasil, tá? Campos ou pradarias. O Pantanal, que é um bioma riquíssimo aqui do Brasil, ele acontece porque ele tem uma condição de relevo, é uma planície, então ela é inundada em algumas épocas do ano, fica totalmente inundada em algumas épocas do ano por conta das cheias dos rios. E aí, por conta disso, uma formação de fauna e flora extremamente variada, tá? Bom,
era, né, ainda hoje é o bioma mais preservado do Brasil, mas vem sofrendo aí, como eu falei para vocês, as investidas do agronegócio, tá? Animais também que vivem na região apenas, porque por conta de toda a construção, clima, vegetação, a questão de ser uma região que inunda, né, em algumas épocas do ano, então é difícil a gente conseguir construir isso em outros lugares do próprio Brasil, tá? O mangue, sobretudo nas regiões litorâneas, né, mas é bem no litoral mesmo, tá? Não, a gente não vai encontrar isso em outras regiões. É uma vegetação que se adaptou à salinidade da água do mar e à falta de oxigênio por conta da maré. A maré sobe, alagava, inundava as regiões de raízes, né? A maré descia, então tinha oxigênio. E aí elas foram se adaptando a isso, essa formação vegetal. E hoje elas têm essas raízes aéreas que a gente percebe aí, justamente por conta dessa condição. Não é uma região com alta diversidade de animais, né? Então tem uma fauna não muito intensa, né? Não muito diversa, melhor dizendo, né? Só que é considerada berçário de várias espécies, tanto terrestres quanto marítimas, né? E aquáticas, né? Então, dos rios. É muito importante para a proteção da região em relação à erosão, que foi a mesma coisa que eu falei para vocês ali das matas ciliares e das matas de galerias, tá? E ele consegue ser uma barreira de proteção, porque por conta das suas raízes, tem muita coisa que vem com a maré e bate aí na raiz e fica, então não adentra a região do mangue, ajudando na proteção, né? Ajudando numa construção desse berçário que é a região do mangue. No Nordeste, especialmente, quando se vai para o Nordeste, tem bastante passeio para mangue. E hoje também vem sendo bastante destruído por conta de serem construídos no lugar deles. Como chama? Resorts. Hotéis, né, beira-mar, porque isso aqui fica na beira-mar mesmo, tá? Então, infelizmente, também vem sendo destruído pela atividade humana, pensando, né, numa questão econômica, tá? Bom, e aqui então eu mostro para vocês os nossos domínios morfoclimáticos. Quando eu junto a condição climática e a formação vegetal, nós criamos os domínios morfoclimáticos, tá? Para eu poder fazer essa divisão, o que eu tenho que ter? Semelhança entre clima, vegetação, hidrografia, relevo e solos. Ou seja, para eu dizer que isso aqui, até aqui, esse pedaço aqui, ó, para eu falar que aqui e aqui é o mesmo domínio, significa que o clima, a vegetação, a hidrografia, o relevo e o solo são parecidos. Aqui e aqui são semelhantes, tá? E assim a gente faz esse agrupamento, tá? Das características mais parecidas entre todos as diversas paisagens que a gente tem aqui no Brasil. E esse lugar aqui que não tem número, essa aqui são as faixas de transição, tá? Que também são importantes, que também falam muito sobre a nossa formação vegetal, a nossa questão climática, o solo, tá? O relevo, são as faixas de transição que também são super importantes. Se você tiver esse mapa aqui, ó, na sua cabeça, fica muito fácil de você realizar qualquer atividade, qualquer prova sobre isso, tá? Porque você vai lembrar da condição climática, a vegetação é uma consequência, então a construção sobre o conceito, né, e as características fica muito mais fácil, beleza?